Olá, meus amores, eu me chamo Daniele Vieira e você está no canal Um Dia de Cada Vez. Hoje nós vamos falar sobre os 3 pilares. Na verdade, eu fiz um vídeo falando sobre os 3 pilares para uma vida saudável, independente se você tem algum transtorno ou não, ok? São 3 pilares para uma vida melhor, né? A partir daí você vai dar importância a outras coisas que têm importância, mas assim, eu tô falando do básico. Então, eu fiz um vídeo falando dos 3 pilares básicos, que é o sono, alimentação e atividade física. Esse vídeo eu combinei com vocês no dia de fazer um vídeo específico para cada um, tá bom? Então, olha só, eu não sou médica, não sou psicóloga, a minha área é a área de educação. Eu tô falando aquilo que eu aprendi com os tratamentos, com as terapias e com as minhas pesquisas que eu faço, porque eu gosto muito de pesquisar e estudar sobre comportamento humano. Então, dito isso, vamos falar sobre o sono. Pode parecer um pouco contraditório. Meu vídeo está sendo feito 10h30 do dia 27 de dezembro de 2023. Por que eu quis enfatizar o 10h30? Porque eu tô acordada essa hora. Eu tô numa fase de troca de medicamento, né? Na verdade não é uma troca, o médico inseriu, ele inseriu um medicamento novo e fez uma troca dos óleos que eu uso. Então, assim, eles mexeram um pouquinho toda vez que o médico ajusta a dosagem ou faz a troca de algum medicamento, eu fico com o sono alterado. Mas, de um modo geral, eu já coloco meu celular todo para ele preparar, né, para que eu possa dormir cedo e automaticamente acordar cedo. Isso começou há uns 4 anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre a importância do sono. Só que eu sempre tive o hábito de dormir tarde, né? Não é muito tarde, mas eu dormia tarde. Só que na hora de acordar, eu acordava cedo, relativamente cedo. Desde 9 eu trabalho, então assim, trabalhei em locais distantes, precisava acordar mais cedo. Então essa coisa de acordar cedo, eu nunca fui uma pessoa que eu conseguia ficar muito tempo na cama. Mas se eu dormisse tarde, eu não dormiria o mínimo necessário. Tem um padrão, mas não significa que todos vão seguir esse padrão, tá? O padrão são 8 horas de sono, fica uma média de 8 horas. Alguns precisam de um pouquinho mais, outros precisam de um pouquinho menos. Por isso que é tão importante você se conhecer para saber a quantidade de horas necessárias que você precisa para dormir. Então, supondo que você precise das 8 horas, você tem que pensar em que hora você vai acordar. Então, como eu tô falando especificamente do sono, eu vou te ajudar a entender a importância e como fazer, né, para dormir cedo e acordar cedo, independente de trabalho, tá bom? Principalmente se você for mãe, né, ou pai, para quem estiver me assistindo, independente, né, ou responsável por alguma criança que muitas das vezes acorda muito mais cedo e aí mexe muito com o seu dia. Então eu vou tentar ajudar vocês com a minha experiência, né, e com alguma coisa que seja mais ampla, que possa ajudar mais pessoas. Então, a primeira coisa é entender se conhecer para entender a quantidade de horas que você precisa dormir. E aí, então, você precisa definir que horas você quer acordar. É importante que você acorde sempre na mesma hora, né? Você vá dormir na mesma hora e que você acorde sempre na mesma hora. Ah, Dani, então eu vou viver dependendo de alarme? Primeiro, o alarme é altamente necessário porque o organismo da gente ele funciona de formas diferentes. Se você tem uma rotina de sono, que eu vou falar sobre isso, é natural que o teu corpo vá acordar sozinho, tá? Depois de um tempo. Mas o alarme é necessário, porque vai que o teu corpo naquele dia você não tá muito legal, ou então no dia anterior aconteceram algumas coisas que interferem, tá bom? Vamos lá. Então, você tem que definir que horas você vai acordar. Como que eu defino isso? Isso é muito importante, então presta atenção. Você que não tem filho ou tem filho,
Você, independente disso, você tem que definir um pouquinho antes daquilo que você precisa acordar. Então, supondo que você trabalhe fora ou que tem uma criança para cuidar, você precisa necessariamente acordar às 6 horas, tá? Porque 6 horas é o tempo de pegar o trem, o metrô ou dirigindo. E no caso de quem é responsável por alguma criança, normalmente a criança vai acordar cedo e aí você precisa estar de pé cedo para dar conta dessa criança. Por que acordar um pouquinho antes? Para cuidar de você. O autocuidado é extremamente importante. Lembrando que autocuidado não é só skincare e cuidar da pele. O autocuidado envolve várias coisas, tá? Isso é um papo para outro vídeo. Senão, se eu entrar nesse assunto agora do jeito que eu falo, tá? Eu vou fazer um vídeo. Toda vez que eu disser para vocês, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar anotado para eu não esquecer. Para falar sobre a importância de autocuidado, que não é só cuidar de pele, né? Vai muito além disso. Então, por que esse pouquinho de tempo? Que ele é pra você. É muito ruim. Muita gente fala, eu não sei se isso é comprovado cientificamente, mas na prática é assim que funciona. Como você acorda e como você lida com o dia logo pela manhã, é assim que você vai definir como o seu dia, o resto do seu dia vai funcionar a nível de humor e tudo, tá? Então, por exemplo, se você acorda correndo, porque já correndo tendo que cuidar da criança, ou já tendo que se arrumar correndo para ir trabalhar, você já começa numa agitação que libera alguns hormônios que às vezes não são legais e vão deixar você agitado, vão deixar você irritado. Então, acordar, se eu preciso acordar às 6, eu vou colocar alguns minutinhos antes, não precisa ser muito, principalmente no início. Então, vamos supor que você vai colocar 20 minutos antes. Dentro desses 20 minutos, é o tempo que você vai cuidar de você, que é o que eu vou falar em outro vídeo. Você pode fazer um alongamento, uma meditação, uma leitura. Ah, tanto tempo que eu não leio. Pois é, mas às vezes é esse tempinho. Ou simplesmente preparar um bom café da manhã, que também é um assunto para outro vídeo, onde eu vou falar sobre alimentação, tá bom? Como a gente está falando de sono, então você tem que calcular a hora que você quer acordar. Então, como dentro do nosso exemplo, se você quer acordar às 6 e precisa de uns 20 minutinhos para tomar um banho com calma e tomar um café com calma, beleza. Esse é o tempo que você vai tirar para você, para fazer aquilo que é importante para você, para fazer aquilo que te dá prazer, para que você possa já começar o dia bem, ok? Então, 5h40 é a hora que você quer acordar. Você vai, e você já fez ali um cálculo, você sabe que você precisa de 8 horas de sono, ok? E aí você vai voltar essas 8 horas, né? Se você quer acordar, se você precisa acordar às 5h40, você sabe que você vai ter que contar 5h40, que aí vem meia-noite, e contar o que completo, que precisa completar para as 8 horas, né? Que seriam 2 horas e 20 minutos. Então, voltando 2 horas e 20 minutos, dá 9 horas e 40. 9 horas, vamos ver, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, é isso mesmo. Então, 9 horas e 40. Para não falar besteira, eu quis fazer certinho a conta. Então, você vai ter que dormir 9 horas e 40. Dani, impossível, nunca vou dormir. Eu também já falei isso. Até o dia que eu comecei a colocar o meu relógio para despertar cedo. E uma dica importantíssima, eu comecei a colocar o meu relógio para despertar na hora que eu precisava dormir. Então eu já comecei, eu colocava 2 despertadores, um para quando eu precisasse dormir e um para eu me preparar para dormir, que é agora que eu vou falar sobre a higiene do sono. Então, como eu faço? Primeiro eu coloco o despertador para a hora que eu preciso acordar. Vai por mim. No início você vai precisar desse despertador. Depois não. Depois o teu corpo vai se acostumar. Gente, é uma coisa muito louca, mas é real. Eu criei os meus filhos assim. Eu tenho o meu mais velho com 17 anos.
todos seguem o mesmo ritmo. Claro que tem um dia ou outro que a gente vai dormir mais tarde, ou porque a gente saiu, porque a gente escolheu ver um filme em família. Então tem os pontinhos, tem as exceções, os pontinhos fora da curva, mas de um modo geral os meus filhos dormem sempre no mesmo horário, né? Ali em torno do mesmo horário, nunca foge muito. Eu sou mais regrada porque eu sou mais organizada, eu tenho um toque muito acentuado. E eles não, eles têm TDAH, são mais largados, mas ainda assim eles têm horário para dormir até hoje. E isso facilita muito, gente, é muito bom, porque eles vão ter as horas de sono necessárias. Então eu começo colocando o despertador para a hora que eu quero acordar. Depois eu coloco mais 2 despertadores, um que diz me preparar para dormir e o outro que diz dormir. O que significa isso? Como é preparar para dormir? Tem muita gente que fala assim, Dani, eu não tenho sono, mas está com o celular na mão. Enquanto você tiver com celular, computador, alguma coisa que emita aquelas tais luzes, né? Que informam para o nosso cérebro que não está de noite, que está de dia, que tem que estar tudo funcionando, ele vai receber essa informação e vai fazer o teu corpo funcionar como se tivesse de dia. Então ele vai fazer você funcionar, ter energia para se movimentar, quando na verdade você tinha que estar desacelerando, certo? Então essas luzes são muito ruins. Para você que tem problema de sono, ficar no celular vai piorar, você não vai ter sono mesmo. Então a ideia é fazer a higiene do sono, vocês já devem ter ouvido falar esse termo em muitos lugares, mas eu vou explicar para vocês de uma forma muito didática como funciona, porque às vezes a gente faz isso com o bebê, mas depois de um tempo a gente para de fazer. E por que para? Ah, mas aí eu não tenho culpa, eu tenho culpa quando eu parei de fazer isso com meu filho, por exemplo, mas e eu? Não, você hoje é uma pessoa que compreende as coisas, sabe que isso é importante para você, então se você não tem a higiene do sono, você vai tomar a decisão de fazer. Ah, mas eu não acredito nisso. Tem coisas que eu também não acredito, mas a gente até tem o direito de não acreditar, mas eu acho que se a gente não tenta, a gente perde a oportunidade de vivenciar algo que a gente não conhece, ok? Então, experimenta fazer. Também não é mágico, não é um pim-pim-pim, não é uma pílula que você toma e muda. É um processo que para algumas pessoas vai mais rápido e outras pessoas demoram um pouquinho mais. Mas não pode desistir, insiste um pouquinho. O que é a higiene do sono? É um processo, é uma rotina que você faz de preferência na mesma ordem, no mesmo ritmo, até que o teu corpo se acostume. Porque a tendência é nós funcionarmos, o nosso corpo foi feito para funcionar com a luz do sol surgindo, o teu corpo vai receber aqueles hormônios, enfim, aquelas enzimas, aí eu não sei explicar porque não é minha área, que vão fazer o teu corpo funcionar como se fosse de dia. E ele foi preparado para se desligar, que é dormir, quando o sol se põe. Aí vem a luz elétrica e a gente fica até tarde. Então vamos lá. Essa higiene do sono, ela é muito pessoal. Por quê? Porque eu vou fazer de um tipo, mas você de repente tem alguma coisa ali que não vai se encaixar, ou você vai preferir fazer numa ordem diferente, e assim cada um vai fazer do jeito que fica melhor para si. Hoje em dia, eu nem preciso dessa rotina. O meu corpo automaticamente, ele já começa a ter sono naquele horário e eu não dependo mais de alarme para acordar. Mas eu tenho o alarme, porque se um dia acontecer de escapar, eu não vou perder o horário para trabalho ou para algum compromisso, ok? Rotinas que podem acontecer, que a gente faz com o bebê, que funciona e também vai funcionar com a gente enquanto adulto. O importante é você seguir a mesma rotina até que o seu corpo se acostume, ok? Ou seja, você vai criar sua rotina e vai seguir nessa ordem. Então, de repente, começar com um banho morno, aí você prepara um chá,
e aí de repente você lê um pouquinho antes de deitar, tudo isso vai desacelerando o seu corpo. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui. Eu falo sempre que eu vou deixar, mas nesses primeiros vídeos eu ainda tô me adaptando em como funcionam as coisas. E eu tenho feito as coisas pelo celular, porque para eu ficar sentada no computador tem sido problemático. Vocês estão vendo que eu tô sentada meio de lado, tentando encontrar uma posição que doa menos, né? Porque eu também tenho fibromialgia. Então eu sofro muito com dor. Então, para eu fazer no computador, às vezes não dá, eu tô usando o celular fazendo deitado, então ainda tenho que aprender como funciona. Eu sigo um psicólogo, que eu acho, se não me engano, ele fez uma especialização em neurociência, agora eu não me lembro, o nome dele é Eslen, e o sobrenome é diferente de falar, então não vou falar aqui para não falar errado, vou ver se eu coloco o vídeo para vocês, porque ele é maravilhoso, ele é top, ele fala de sono muito melhor, com muito mais propriedade do que eu, tá? Então, aí você vai falar, Dani, mas não tomo chá. Café não pode ser. Bebida gelada também não é o ideal. Ah, não gosto de chá, mas eu gosto de achocolatado, né? Enfim, eu já ia falar uma marca, já ia fazer um publi gratuito, que eu não tô recebendo nada. Faz um achocolatado, então, ali, de preferência usando o cacau e o leite e um pouquinho de açúcar, se você não conseguir, porque o cacau é mais amargo. Mas, enfim, não quero entrar no assunto de alimentação, que é de outro vídeo. Vai beber alguma coisa morninha. Ah, eu gosto de leite com mel. Enfim, você vai escolher. Dani, eu não gosto de ler antes de dormir porque eu não me concentro. Ou me concentro demais e ao invés de dormir bem, eu acabo ao invés de dormir no horário, eu vou passar porque eu me envolvo com a história, eu quero saber o que aconteceu. Cada um tem uma paixão, né? Eu amo livro, por exemplo, e tem livro que, de fato, fechar para ir dormir é difícil, porque você quer saber o que está acontecendo. Então, por isso que eu digo, você vai ter que criar a sua rotina. Às vezes não é ler, mas às vezes é fazer uma oração. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é um alongamento, mas um alongamento leve, nada que ative o meu corpo. Não, um alongamento onde eu faço, né, o objetivo ali é abrir o espaçamento mesmo, sabe? Entre vértebras, trabalhar as juntas. Só que eu não sei, isso causa um bem-estar muito grande. Eu não posso fazer atividade física à noite. Se eu fizer depois das 6, eu venho pra casa querendo fazer faxina. É muito engraçado, sendo que eu não tenho condições físicas de fazer, mas eu quero fazer tudo. Então não posso, só posso fazer atividade física de manhã. Mas alongamento à noite, devagar, né, sem corre-corre, com uma musiquinha gostosa. Gente, pra mim funciona super bem. Então você tem que montar a sua rotina, você vai seguir a sua rotina. Uma outra coisa que o Wesley fala, que é interessantíssimo e eu tenho feito, é manter as luzes à noite, luzes alaranjadas. Então ele tem abajur pela casa dele, diz ele que ele vive como se fosse numa caverna à noite, né? Ali com uma tochinha ali andando pela casa. Eu tenho feito isso. Quando meu celular fala se preparar para dormir, a primeira coisa que eu faço é acionar a minha luz para ela ficar laranja. E eu ainda tenho a minha lâmpada, né, essa conexão permite que eu dê porcentagem, então eu boto uma porcentagem bem pequena. Então, seja lá o que eu estou fazendo, meu alongamento, tudo, eu já vou fazer com a luz alaranjada que já vai desacelerando e informando que é hora de dormir. Quando você começar a repetir esse processo sempre respeitando o mesmo horário, você vai ver que é mágico, você vai começar a acordar sozinho. E outra coisa, o ruim de ser acordado com o despertador é que você pode estar dentro de um ciclo de sono profundo e você é arrancado daquele sono. Coisas também muito prejudiciais é quando você fica apertando o soneca. Porque aí você aperta o soneca, é capaz de você entrar no sono profundo e ser retirado dele, você sai extremamente mal-humorado. Você escolhe a sua rotina do sono, segue ela direitinho. No início, para algumas pessoas talvez seja muito difícil, para outras nem tanto, mas quando você desperta sozinho, gente, é incrível. Você não tem mau humor, você pode até
olhar e falar, nossa, tá tão cedo, podia ter ficado um pouco mais na cama, mas o teu corpo, ele vai estar bem, porque ele teve as horas necessárias de sono e ele despertou sozinho. E uma outra coisa que a gente tem que aprender a fazer, por isso esse tempinho a mais antes do horário que você precisa acordar, que é para não saltar da cama de qualquer jeito, né? Cada um tem uma rotinazinha para começar. Eu gosto de quando antes até de abrir meus olhos, quando eu percebo, né, que eu estou viva, eu já gosto de agradecer a Deus pelo milagre da vida daquele dia, por mais um dia, né? Tem pessoas que aumentam, fazem uma oração um pouco maior, mas eu deixo essa oração para em outro momento, porque normalmente quando eu acordo eu já tenho que dar conta dos meus bichinhos. Eu tenho 4 gatos, um cachorro, então eu tenho que dar bom dia para todo mundo, beijo, cheiro, que todo mundo pede, e às vezes eu não tenho condições de abaixar, eles começam a mear alto até que eu dê o beijo de bom dia. Então cada um tem uma rotina. Uma outra coisa que também é legal de fazer, se você fizer a oração deitada, é em seguida dar uma boa espreguiçada. Se você tiver alguns exercícios de alongamento mais básico, tipo aquele que você está deitado e puxa as pernas e abraça, eu posso fazer um dia para vocês. Tenho uma posição que é a posição da criança, se eu não me engano, o nome dessa posição na yoga, que você senta sobre as pernas e depois estica as mãos e vai deitando com o corpo, tentando ir o máximo, né? E ali alguns fazem com a mão para trás, outro com a mão para frente, enfim, de modo que não doa, faz como o seu corpo se sentir confortável. E às vezes depois de sentar, faz um alongamento de pescoço. Então uma coisa bem devagarzinho. Por isso que vai depender, por isso que essa rotina ela é tão pessoal. Cada um monta a sua do jeito que quer. Tem gente que não quer fazer esse alongamento porque prefere fazer um alongamento depois, quando vai para academia. Fica a seu critério. O importante é não saltar da cama de qualquer jeito, não começar a vida com uma agitação muito grande, porque isso vai interferir ao longo do seu dia, tá? Então, o vídeo ficou bem grande. Eu não sei se eu enrolei muito, eu peço desculpas a vocês. Eu realmente falo muito, gosto muito de falar. Então, vou recapitular para a gente não perder o foco, tá? 3 alarmes. 1 para a hora que você quer acordar, que você precisa acordar, contando um tempinho antes, que o tempinho também depende daquilo que você quer fazer. Se a sua casa é muito tumultuada e você gosta de ler tantas páginas, você talvez vá precisar de um pouquinho mais de tempo. De repente você não quer fazer nada de manhã, exceto um alongamento básico e um bom café da manhã. Aí, quanto tempo você leva para fazer seu café? Então você vai calcular esse tempinho. Então você vai colocar o despertador para esse horário que você tem que levantar da cama. O outro é para você dormir e o outro é para você se preparar para dormir. E aí depende de você. Para quem estuda à noite é complicado, eu sei, mas aí eu digo que é o tempo de plantar e o tempo de colher. Todo mundo tem o tempo de plantar. Quem está estudando, fazendo faculdade, fazendo curso, é jovem, às vezes não consegue implantar isso do jeito que deveria, do jeito ideal, mas adaptando a gente consegue fazer alguns ajustes, pelo menos pequenas mudanças que podem ajudar. Então, pessoal, é o tempo que você precisa, né? Então aí você vai botar o tempo de dormir, tá? Eu preciso de meia hora. Dani, eu fiz vários testes e com meia hora antes de dormir, eu faço a minha rotina, tomo meu banho quente, tomo meu leite quente, aí já deito, meu corpo já começa a fechar os olhos e já tá dando certo. Ótimo. Então você tem que pensar nisso. Quando toca o alarme dormir, ali você já tem que ter encerrado tudo, e você já vai estar na cama, porque é um processo de estar na cama naquele momento, e dali você vai dormir. Talvez no início você não tenha sono, você não consiga, mas é um processo, assim como o bebê, quando você ensina o bebê a dormir sozinho no quarto dele, dormir sozinho sem ser no colo, é como a gente faz com a gente. A diferença é que a gente sabe que isso é importante e deve ser feito, o bebê não.
tá? Então é muito mais difícil para ele. E pra gente vai ser difícil por causa do hábito de repente, do que você faz à noite, de ficar até tarde no celular, enfim. Então, isso é extremamente importante. Uma boa noite de sono, boas noites de sono vão te deixar recuperado para qualquer outra coisa que você tenha que fazer, qualquer outra coisa que você tenha que lidar, né? Então é isso. Então, hoje a gente falou do vídeo do sono, né? Ensinei vocês, eu falei da importância. Eu falei que ia recapitular, né? Então, os 3 alarmes. Lembrando que quando tocar o primeiro, que é para preparar, você já tem que colocar luzes alaranjadas, pelo menos no seu quarto, porque às vezes você convive com muita gente e nem todo mundo vai seguir o ritmo que você quer e você tem que respeitar, mas pelo menos no seu quarto, aquilo que você conseguir, você deixa alaranjado. Se você conseguir colocar a tua casa toda alaranjada a partir das 8 da noite, melhor ainda, tá? Então, os 3 alarmes, você vai montar a sua higiene do sono, como você vai fazer, segue a rotina. Se primeiro você escova o dente antes de tomar banho, faça isso todos os dias, não mude, né? Até que o teu corpo ele funcione. É porque tem uma coisa chamada ciclo circadiano, né? Onde o nosso corpo ele funciona ali, em função da luz do sol. Então, quando você desacelera quando o sol se põe e desperta sozinho com a luz do sol entrando na janela do seu quarto, por exemplo, já é natural que o corpo funcione dessa forma. Então, a gente trabalhar para que a gente chegue nesse nível, cara, é assim, você já andou 30% do teu caminho, sabe? Porque é extremamente importante o sono, para que todas as outras coisas funcionem, entendeu? Lembrando que a higiene é você que monta, eu dei algumas dicas, mas você pode fazer do seu jeito, repita sempre na mesma ordem. Depois, pessoal, fica tão natural que você não precisa ficar nessa, sabe? Ou então você vai fazer porque o seu corpo já se acostumou, você quer continuar. Mas às vezes você não vai ter esse momento de fazer a rotina, mas o teu corpo ele vai pedir para dormir perto daquele horário que você acostumou ele a dormir. Assim como ele vai acordar sozinho, você vai despertar sozinho. Aí com calma você levanta e você vai se preparar para o seu dia. Nosso próximo vídeo amanhã, se Deus permitir, eu vou falar sobre alimentação. Amo falar sobre alimentação. Não é a minha área, lembrando que tudo que eu falo aqui é uma experiência minha, para que nós possamos crescer juntos. Tanto que eu peço que vocês comentem, para que a gente tenha essa troca. E uma coisa que o pessoal tá reclamando muito comigo, fala, Dani, você não fala pro pessoal curtir, compartilhar, e eu realmente esqueço isso, né? Então, se você gostou do vídeo, você curte, e se ele é relevante para você, vai ser relevante também para outras pessoas, porque isso independe se é homem, se é mulher, se trabalha fora, se não trabalha, se tem filho, se não tem filho, isso faz parte, é uma coisa para o corpo. Então compartilhe o vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você não gosta também. De repente cria amizade aí, bota no grupo da família. Por quê? Todo mundo deve falar isso, vocês estão cansados de saber, mas o YouTube entende como um vídeo relevante quando você comenta, quando você curte. Então ele começa a entender que aquele vídeo é legal e começa a recomendar para outras pessoas. Aí não fica tão restrito a essa bolha de pessoas que eu conheço, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Amanhã a gente fala sobre alimentação e, por último, atividade física. Aí a gente encerra isso e começa em outro assunto, tá bom? Fiquem com Deus, beijocas e até o próximo vídeo.